Olá, sejam bem-vindos ao podcast das Raquéis! Muito bem, hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Francisco Marchiori da Mota, e gostaria muito que ele se apresentasse. Primeiramente, é uma grande alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite. Como a Raquel 1, Raquel 2, como que a gente faz? Como a Raquel já disse, meu nome é Francisco Marchiori da Mota, tenho 28 anos, sou professor de Educação Física há 8 anos. E acho que a parte mais importante da minha vida que eu posso dar como abre alas, ou uma carta convite de boas-vindas é: sou pai, tenho 2 filhos, esposa, Karina, meus 2 filhos, o Álvaro e a Teresa, o Álvaro de 2 anos e 6, 7 meses, Teresa de 8 meses. Essa é a parte, acho que, mais importante da apresentação, que é por eles que toda a questão profissional tem se aflorado e tem dado certo. Ok, tudo bem. É isso. Deixa eu só te perguntar, você é formado em qual faculdade? Sou formado pela ESEF aqui de Jundiaí, me formei lá em 2017, já faz 8 anos. Olha só, passou rápido, né? Demais, nossa, demais, muito rápido. Esses 8 anos de muito aprendizado, eu costumo dizer que muita água passou debaixo dessa ponte já, mesmo com 8 anos. Em comparativo é bastante tempo, mas ao mesmo tempo não, né? Comparado com muitas outras pessoas que já têm uma vivência maior na área. Então, é um bom tempo, mas ainda estou engatinhando. Pouquinho a pouquinho a gente vai alcançando. Na verdade, a gente nunca para de estudar, né? Isso mesmo, exatamente. Só atualizar. Uhum. Hoje você atua como professor. Isso, hoje eu sou professor da rede municipal de Itupeva. Faz mais ou menos aí uns 6, 7 meses que já iniciei o trabalho lá, com crianças desde o berçário, então de 0 anos, lá de meses de vida, que eles também atuam, até o 5º ano do ensino fundamental 1. Então, essa faixa etária. Esse ano, todo ano tem um rodízio, né, de professores. Esse ano eu vou trabalhar com o 1º e 2º ano. Só complementando, né? Você já atuou em outra prefeitura, né? Isso, lá em 2018, logo que eu terminei a faculdade, eu passei em um processo seletivo de Campo Limpo. Trabalhei 1 ano lá, mas como era contrato, né, as prefeituras normalmente fazem isso. Quando a grade de professores não comporta a demanda da prefeitura, eles abrem processos seletivos para que alguns professores se candidatem, fazem a prova, e a partir da demanda eles chamam alguns professores e firmam um contrato para aquele ano vigente. Então, fiz a prova lá no finzinho de 2017, 2018 me chamaram para trabalhar lá, trabalhei 1 ano. Era possível de prorrogação por mais uns 6 meses, mas por escolha própria mesmo eu decidi não continuar, seguir outros rumos. Certo. Depois você atuou em escolas particulares? Isso mesmo. Depois fui para a Fundação Sintra Gordinho, daqui da cidade. E logo em seguida me foi chamado, depois de um tempinho, para trabalhar no Colégio Tableau, aqui do centro. Fiquei também mais ou menos 1 ano por aí. E nesse meio tempo, o concurso que eu tinha prestado, me chamou também. E aí, concurso é concurso, né? Com certeza. Então, eu acabei indo para lá. E, paralelamente, eu também atuo com homeschoolings. Então, famílias que fazem educação domiciliar. Eu entro como um suplemento ali para a área da educação física, atividade física, para complementar a grade curricular dentro da casa, né? Dentro de cada família ali, com algo um pouco mais personalizado, de acordo com a demanda que os pais veem nas crianças e que eu também, vendo na prática, detecto. E a gente faz um trabalho de atividade física para atender essas demandas, seja está com uma deficiência na atividade física com relação à coordenação motora, ou consciência corporal, ou mesmo manter ativo, né, um combate ao sedentarismo, por exemplo. E aí a gente atua nessa parte também. Essa é a primeira pergunta, Carol.
Como professor de educação física, você vê seu trabalho como parte não só da educação, mas como promoção da saúde? Sim, total. Dentro da área da saúde, né, nós temos várias profissões. E inclui a educação física de modo teórico e legislativo mesmo, né, junto com medicina, fisioterapia, enfermagem. A educação física está junto como uma profissão da área da saúde. E na minha atuação dentro da educação básica, como mencionei agora, nesse combate ao sedentarismo, na minha visão é o que uma das coisas mais importantes, se não uma das a mais importante, né? Diante do cenário atual mesmo, contemporâneo, o êxodo tecnológico, celulares, videogames, Sim. não que seja ruim, mas acaba invertendo a ordem das relações humanas, e aí a gente acaba, as crianças principalmente, né, já nascem num contexto virtual muito grande, e aí acaba meio que colocando a realidade como sendo a virtual e a realidade mesmo física como segundo plano. Então tudo que está fora do online não é meio que importante. E aí acaba desenvolvendo várias comorbidades, né? Próprio sedentarismo, que abre portas aí para diabetes. Diabetes tipo 1, né? Que é mais infantil. Exatamente. E que, se não tratada, pode evoluir, né? Então, eu vejo desta maneira, principalmente na educação básica, claro, tem um viés muito esportivista ainda, de desenvolvimento dentro do espaço físico da instituição escola, mas também um auxílio para despertar a vontade de fazer atividade física, não simplesmente porque faz bem, mas também dar gosto, né? Criar gosto por fazer, se movimentar. Tem uma frase que eu gosto muito do Gallagher, no livro dele, Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Ele abre o livro falando que movimento é vida. Sim. E isso, para mim, é algo sensacional. Tudo que está em movimento tem vida ali. E se a gente acaba estagnando, de pouquinho em pouquinho a gente vai morrendo, né? Então, acho que a educação física, indo para a área da saúde, tem um grande papel nisso. Trazer vida de novo, né? Qualidade de vida. Isso, qualidade de vida, exatamente. Exatamente. E nas escolas, como a maioria das famílias, a gente percebe um pouco, né, indo lá para as áreas de risco, né? Famílias com pouca renda ou que vivem num contexto muito complicado, por assim dizer, usando essa palavra, a gente percebe que ajuda demais, né? Trazendo essa questão da própria saúde mesmo, com relação à higiene também, e essa fuga mesmo das redes sociais, mesmo qualquer família hoje, qualquer criança já tem acesso a celular, internet, então eu acho que é de fundamental importância a educação física dentro dessa área e atuando nas escolas, principalmente, que é a minha área de atuação hoje. Exato. Muito bom. Eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado aqui da psicologia. Aí, queria perguntar assim, na escola você trabalha, né, com crianças com diagnóstico de autismo, déficit de atenção, hiperatividade, né? E você vê que a educação física, a atividade física, ela ajuda no tratamento desses diagnósticos? Com certeza, com certeza. Além de todo o tratamento por trás psicológico, psicopedagogo e terapias e por aí vai, isso falando de modo prático, né? Existe uma aceitação muito grande das crianças com laudo de TEA e de TDAH com relação às atividades físicas. Principalmente TDAH exige mais atividade e mais movimento. Então, quando a gente chega com uma proposta de uma aula bem mais agitada, claro que com um objetivo, toda essa agitação ordenada, né? Sistematizada. A aceitação dessa criança é muito boa e isso auxilia a ela não perder tanto o foco. Como você está propiciando o ambiente que ela vai se movimentar e ela vai dar vazão para toda essa hiperatividade dela, a tendência é que ela focalize na atividade e atinja o objetivo, né?
a mesma questão com o autismo, né? Até pegando ali o exemplo que eu tenho na prefeitura de Itupeva, a maioria das escolas tem crianças com esse diagnóstico. E o TEA ele é engraçado porque cada criança, e mesmo tendo um laudo fechado de TEA, seja de suporte 1, 2 ou 3, ela é uma criança diferente. O individualismo, a biologia dela, né? Cada uma é uma. Então, pode ter 2 crianças de suporte 3. As 2 vão ser diferentes, mesmo sendo o mesmo suporte. Vão agir de um jeito diferente, uma vai ser mais agressiva, a outra vai ser mais, mesmo não sendo verbal às vezes, vai ser um pouco mais carinhosa, do jeitinho dela. E a educação física ela ajuda a abrir um pouquinho as portas para essa questão mais psicológica mesmo da criança com TEA, de ser mais retraída. Quando a gente vê ali, consegue atingir ela com uma brincadeira ou uma atividade mesmo que seja individualizada ali, a gente percebe que existe uma resposta do jeito dela, Eu lembro, ano passado mesmo, tínhamos um aluninho, ele é não verbal, suporte 3. Tínhamos 2 na escola, né? Um ele era violento, agressivo, né? E esse já não, ele já era mais tranquilinho. E aí eu fiz uma atividade de coordenação motora fina com as crianças. E ele mesmo, como era de interesse dele, ele chegou e começou a fazer atividade, e sem que eu pedisse. Foi assim algo muito bonito, muito legal de ver. Eu não pedi nada, ele chegou, eu falei, vamos tentar fazer. E ele foi fazendo, e fez bonitinho ali. Então acho que vai muito da sensibilidade em trazer atividades e conhecer a criança, daquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta. Porque eu acho que o grande tabu é enxergar essas crianças como um extraterrestre. Ou que não como uma pessoa em si, no sentido da palavra, mas alguém totalmente à parte deste mundo, sabe? E não. Além do diagnóstico. Isso, olhar além do diagnóstico, exatamente. Exatamente. É um ser humano ali que tem vontades, que tem desejos, que tem pensamentos, que tem um cognitivo, tem um intelectual, tem um emocional. E entender aquilo que aquela criança gosta, aquilo que aquela criança não gosta, para que o processo educativo seja eficiente, que ela também aprenda e ela se desenvolva. O que eu vejo muito são, a maioria dos profissionais, uma aversão, né, quanto a isso. Isso é extremamente ruim, na minha visão. Eu acho que essa é a grande falha hoje, somos nós como professores, naturalmente levantarmos uma barreira com relação a essas crianças que têm esse diagnóstico e dar ênfase só para aquelas que a gente pode considerar dentro do padrão normal de uma criança, né? Mas em questão de agressividade, será que é fator ambiental, assim, família, o que ela sofre dentro de casa, ela transfere isso para a escola? Eu acho. Tem isso também, né? Também, depende muito. O fator família é algo muito... É um divisor de águas ali, para a agressividade também. Eu acredito que seja um pouquinho do transtorno e um pouquinho da família. Os dois. Porque o que eu percebo hoje, vendo na prática, muitas famílias que têm uma criança com esse diagnóstico, a primeira reação delas é negação. Então ela percebe que a criança na maioria das vezes não é nem a família que percebe. Terceiros percebem que aquela criança tem um comportamento diferente. E pelo fato, ou a palavra diferente ou especial, chega no ouvido dessa família e fala, não, meu filho não é assim, meu filho é normal. Tem aquela negação. Exato. A negação é algo muito complicado, que impede que a gente tenha atitudes o mais rápido possível. E para evoluir o quadro. Né? Exatamente. Se eu não me engano, existem já estudos que demonstram que a criança sempre vai ter TEA, mas ela consegue diminuir o suporte a partir de uma interação escola, sociedade e família, né? Mas a questão da família, ela é crucial. Primeiro, entender que, de fato, aquela criança tem uma necessidade especial.
que ela não é igual às outras crianças. E tá tudo bem, é normal. Isso. Tá tudo, não que é normal, mas tá tudo bem também, sabe? O diferente é normal, ninguém é igual a todo mundo. Né? Não sou igual a você não são iguais a mim. E essas crianças também, é a mesma coisa. Né? Elas funcionam diferente. Exato, exatamente. Compreender diferente. E aí eu acho que, uma vez que se entra em negação de que a criança não é... De que, poxa, meu filho não é assim, meu filho ele é normal, ele não tem nada de errado. Cria-se algo em volta da criança... Uma bolha. Uma bolha, isso aí, que aí sim prejudica. Ou, poxa, ela tem alguns comportamentos que, hoje na linguagem mais assertiva, né, o desregular da criança, ela desregula e aí entra com alguma ação um pouco mais agressiva com ela para tentar regular ela de novo, e isso vai imprimir nela, né? Ela vai ter algum tipo de trauma. Provavelmente pode ser isso sim também, essa agressividade. Né? Como eu falei, eu acredito que seja um pouquinho do transtorno e do nível de suporte, como também da família, sim. Aquilo que ela vive dentro de casa, se fora de casa os pais agem de um jeito e dentro de casa agem de outro, né, com ela. A gente não sabe o que acontece dentro da casa de uma criança que tem autismo, né, como que os pais lidam com ela no cotidiano da vida. E eu vejo assim pela questão também assim econômica, né? Uma família que tem uma base econômica melhor, a criança vai evoluir de um jeito, né? Vai ser mais fácil, né, o caminho dela. Daí quando não tem essa parte financeira, é muito difícil, né? Sim, porque vai depender muito de terceiros, cada vez mais terceiros para tentar solucionar um problema, né? Ou conseguir meios para que aquela criança tenha o tratamento adequado. Uma vez que tem um poder aquisitivo melhor, fica tudo muito mais fácil, sim, com certeza. Legal. Então, você também estudou a correlação entre a educação física e o pensamento olímpico, né? Porque você também não citou, mas você foi atleta. Sim. Atleta da cidade, né? Especificamente do atletismo, né? Salto com vara, acho que é legal falar, né? Quem quiser pesquisar aí no Google, né? Temos aqui, né? Nos jogos regionais, né? Então, você aplica esses conceitos no seu trabalho, né? Você vê resultados. E gostaria que você falasse também um pouco aí do pensamento olímpico. Claro. Bom, o pensamento olímpico ele surge a partir dos estudos de Coubertin, Barão Pierre de Coubertin, lá no século XIX, a partir de uma necessidade que ele observou da formação humana mesmo dentro da França, e que ele acreditava que o esporte como pilar principal de uma educação integral, a educação em si seria muito melhor, muito mais efetiva e eficaz para o homem contemporâneo naquela época, né? E a partir dos estudos dele com relação aos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que colocavam o esporte, claro, esporte como um ato religioso, primeiramente, e aí os Jogos Olímpicos da Antiguidade em honra aos deuses gregos, ele pega esse ideário olímpico antigo e ressignifica ele para não mais como um ato religioso, mas um ato de fraternidade universal e excelência, para auxiliar na educação, como uma formação continuada do ser humano. Isso foi o que me encantou a partir dos meus estudos, né? Logo depois que eu encerrei a minha carreira como atleta, meu questionamento maior era se... Claro, meu sonho sempre foi, desde que eu comecei a treinar, ir para os Jogos Olímpicos, né? Ser um atleta olímpico. E quando, inevitavelmente, as portas se fecharam para esse cenário, eu pensei, poxa, será que não existe uma possibilidade de eu me tornar olímpico no meu cotidiano? Levar esse espírito no meu cotidiano? Foi aí que eu encontrei o pensamento olímpico, a filosofia olímpica que ele desenvolveu. E parando para pensar em tudo que ele escreveu, né? E em tudo que os jogos se tornaram, todo o percurso histórico
que os Jogos Olímpicos acabaram se modificando e hoje é muito mais uma... Claro, ainda tem os valores olímpicos ali na sua raiz, na sua essência, mas é muito mais algo mais de marketing ou de um enaltecimento das marcas e dos atletas do que de fato um estopim para uma mudança educacional e uma vitrine para aquilo que a gente deveria ser, né? Mesmo assim, olhando a teoria do que ele concebeu, eu identifiquei naquilo um modo de viver, né? Ele mesmo fala que não é uma filosofia de vida, não é nem algo específico para o esporte, mas um jeito de você levar a vida, né? Aquilo me encantou. Falei, poxa, tá aqui. Essa é a resposta. Eu posso ser olímpico, mesmo não sendo um atleta olímpico. E a grande questão é você viver na prática o que ele chama de tríplice olímpica. Os 3 valores principais do olimpismo, né? Respeito, amizade e excelência. Esses 3 valores que ele coloca são os principais, não são os principais, né? São os valores que norteiam todo o pensamento olímpico e que é a razão pelo qual os jogos hoje existem, né? Respeito e amizade, eles andam juntos como um exemplo de que existem diversas culturas no mundo, então eu preciso respeitá-los, o diferente eu preciso respeitar. Ele existe e tá tudo bem existir um pensamento diferente do meu. E ao mesmo tempo, a amizade, um convívio universal, que ele chama de fraternidade universal, dessas culturas. Então, o outro, ele é diferente de mim, eu vou respeitá-lo e vou fazer o máximo possível para conviver bem com ele, né? E é isso que a gente vê nos jogos, que seria o que ele idealizou, o mundo inteiro congregado ali numa cidade para vivenciar um momento de... nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, eles tratam como armistício, né? Um momento de paz. Na Grécia Antiga havia muito conflito, né? Muitas guerras entre as cidades e Estado. E aí, durante os Jogos Olímpicos, eles cravavam ali um armistício, uma trégua, em que não haviam guerras no período dos Jogos. E é isso que o Coubertin tenta trazer com a chama olímpica, né? A partir do momento que a chama olímpica é acesa, o espírito olímpico está ali e o ideal seria que todo mundo se voltasse para aquilo ali que estava acontecendo e vivenciasse aquilo em união, numa fraternidade universal, né? Com um culto não simplesmente ao esporte, ao corpo, mas a capacidade do ser humano em superar dificuldades. E aí entra o terceiro valor, que é a excelência. Uma busca constante em ser melhor cada dia. E é aí que eu encontro a justificativa para a educação física existir nas escolas. Hoje a justificativa maior é que nós precisamos dar para a criança oferecer para ela toda uma gama de conhecimentos corporais que o ser humano construiu ao longo das eras. Só que para mim isso é muito vago. Tá? Ela precisa conhecer isso tudo para quê? Qual o objetivo? E é isso que eu acho que põe em xeque hoje as discussões dentro do Congresso, dentro do Senado, do porquê que a educação física é importante nas escolas como disciplina obrigatória. E para mim essa tríplice do Coubertin é a resposta. Principalmente a excelência. Buscar ser o melhor que você pode ser a cada dia. Melhor que eu fui ontem e amanhã melhor que eu fui hoje. Em todas as áreas, não simplesmente esportiva. E é por isso que existem os jogos. É muito claro isso quando você lê, principalmente a Carta Olímpica. A Carta Olímpica é um documento que norteia todo o pensamento olímpico e, de quebra, ainda na minha visão, algo secundário, tudo que é necessário para que os Jogos Olímpicos aconteçam. E quando você lê isso, fica muito evidente que os Jogos deveriam ser como vitrine daquilo que o ser humano é capaz de fazer. Não é à toa que o lema olímpico é sítios altos e fortes, o mais rápido, o mais forte e o mais alto. Então você se dedicar ao máximo para fazer o melhor que você pode fazer hoje. E foi aí que a virada de chave aconteceu na minha cabeça. E fazer isso dentro da escola
é apelar para as virtudes e para os valores. Então, eu só vou conseguir ser o melhor que eu posso ser respeitando valores universais. Então, aquilo que une de uma certa maneira, intrinsecamente, todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos merecem respeito e precisam respeitar os outros. Isso é A base. a base, exato. Mesma coisa que eu não posso fazer o mal para alguém e, da mesma forma, eu não quero que façam mal para mim. Então, é uma via de mão dupla isso, né? E utilizar isso na escola, claro, é um pensamento ainda muito recente e que precisa de muito refino ainda, teórico mesmo, porque essa conversa ela não existe no meio acadêmico ainda. A maior parte dos pesquisadores busca calcular o quanto de valor a criança conseguiu adquirir numa aula. E isso não é possível fazer, atribuir um algoritmo ali para que, poxa, eu apliquei isso aqui vale tanto dentro de uma escala de virtude e de valor, e a criança, a partir de uma prova ou das ações dela na sala, eu converto isso num cálculo mirabolante que me resulta numa quantidade de valor que ela conseguiu aprender. Isso por si só é meio ridículo de pensar, porque se a gente pegar a ideia de virtude, né, é um hábito. E hábito a gente vê concretizado no dia a dia, no cotidiano. Né? Não dá para mensurar isso numa prova. E, então, aplicar isso na escola, ao mesmo tempo que é interessante, carece de um método avaliativo, porque ela vai desenvolver isso, e eu vou ver isso claramente, que ela entendeu o que é ser honesto, o que é ser corajoso, o que é ser justo, no dia a dia dela, no cotidiano dela, fora da escola até, e principalmente com os seus pares ali, com os amigos, com os pais, com quem ela tem contato. Então, o resultado que eu vejo, na realidade eu não vejo. A gente semeia e espera que aquilo lá caia no coração dela e no intelecto dela e ela desenvolva aos poucos. Isso cotidianamente e sempre reforçando todos os dias. Né? Pelo menos é isso que eu tento fazer na prática, a minha prática pedagógica dentro de sala de aula. Fortalecer isso em cada aluno, para que ele entenda que hoje, infelizmente, tirar vantagem é muito comum, né? E é enaltecido na maioria das vezes. Então, meu desafio hoje é mostrar que vale a pena você ser bom, vale a pena você ser correto, justo, e não lesar ninguém, não mentir, não viver uma vida boa e que seja pautada nos valores, né? É basicamente esse o processo. Você tenta incentivar o fair play. Sim, numa linguagem esportiva, sim. Um jogo justo, um jogo limpo. E aí entra a grande didática, transformar aquilo que a gente faz no esporte, ou num jogo, ou numa brincadeira, em uma lição para a vida. E aí esse que é o trabalho de fato, extrair dentro desse jogo, dentro do esporte, dentro do vôlei, dentro do futebol, dentro do basquete, o que a gente pode colocar na vida. E para mim é esse a grande justificativa da educação física estar presente na escola, né? Não só treinar o corpo, mas a Exatamente, uma formação humana, integral, humana, cívica e cidadã. Exato, exatamente. Vou pegar esse gancho aí de esporte, né, de modalidade esportiva. Eu sou faixa marrom, 2 Dan de Gil. E assim, a trajetória do Gil, né, eu acredito que artes marciais em si, né, a gente aprende muito a hierarquia, né, respeitar o seu mestre, o dojo, né, os seus companheiros de treino. Sim. E assim, a gente leva isso pra fora do tatame, né, assim, respeitar teu pai, respeitar tua mãe, respeitar o próximo. Então assim, eu vejo que a arte marcial me ajudou e acredito que ajuda muitas crianças, principalmente de comunidade, né? Então assim, essa parte de respeito você aprende no dojo e leva pra fora, né? Então é muito legal. Nossa, demais. As lutas, no modo geral, elas têm uma raiz valorativa muito grande. Muito grande. Né? Eu gosto de falar que as lutas são um campo muito propício para desenvolver isso. Por excelência, as lutas são a
a ferramenta mais eficaz, né? Mas também todos os outros esportes carregam em si um pouquinho disso. Sim. Carregam um pouco disso, né? Mas as lutas são uma ferramenta, se não a mais eficaz para que isso aconteça, né? Por toda essa questão de respeitar a hierarquia, toda a questão dentro da própria academia de luta, né? Você, principalmente quando você fala, por exemplo, taekwondo, jiu-jitsu, judô, karatê, todas elas, eu acredito, né? Um pouco principalmente para autodefesa, né? Num objetivo de não vou machucar o outro deliberadamente, preciso me defender, saber me defender. Mas também um treinamento particular seu, conter ali as suas emoções, as suas paixões, aquilo que você carrega dentro de si. As lutas são extremamente eficazes nisso, né? Porque assim, eu vejo assim, no jiu-jitsu, né? Não sei, você já praticou? Jiu-jitsu, eu já vi treinos do jiu-jitsu, mas nunca pratiquei. Então, assim, a gente tem fases do Gil, né? Desde faixa branca a preta, que você não tá ganhando sempre, né? E a vida também, a gente não ganha sempre todo dia. E você passa um sufoco. Às vezes você chega na academia e você fala, nossa, hoje eu vou macetar todo mundo. Se chegar lá, você leva uma porrada. De todo mundo. Todo mundo, sabe? Então, assim, daí volta no espírito olímpico que você falou antes e assim, cara, realmente, eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. E no próximo treino eu tenho que não tentar errar o que eu errei hoje. E a vida é assim, você leva pra fora, né? Não é verdade? Exato. E até mesmo essa questão do erro, ela não é prejudicial. Não. Ela só me confronta com a realidade. Poxa, eu não atingi o que eu posso atingir. Sim. Então amanhã eu vou fazer o melhor. Ou hoje, agora, poxa, acabou o treino. O que eu posso fazer a partir de agora? Exato. É isso, essa busca por essa excelência. E que você traduz para a vida também. Poxa, às vezes a gente está no nosso trabalho mesmo e só leva bordoada ou só... Poxa, nada dá certo. A perseverança como um dos valores para a gente trabalhar entra nessa busca para esse, poxa, se não está dando certo eu vou buscar um outro meio, mas eu vou fazer dar certo. Sim. Então é meio por aí. Bom, eu ia perguntar sobre o seu trabalho acadêmico, que você fez nessa área, né? Sim, toda essa questão dos valores olímpicos, eles foram um norte para que eu pudesse concluir a graduação e foi o pano de fundo do meu TCC, né, que eu tentei levar tudo isso que a gente falou agora para o âmbito escolar, como trabalhar isso tudo dentro da escola, dentro de sala de aula. Pegando aí um pouco de filosofia, um pouco de psicologia também, juntando com educação física. Saiu um trabalho muito bom, gostei muito de escrevê-lo. E surgiu a oportunidade de conseguir publicar o TCC. E muito aleatoriamente foi parar no banco de dados do Comitê Olímpico Internacional, uma base lá na Suíça, lá em Lausanne, que é junto com Atenas, o quartel-general, para assim dizer, do Comitê Olímpico. E lá eles desenvolvem um trabalho com a Biblioteca Olímpica Mundial. Lá eles captam artigos, livros, trabalhos de acadêmicos pelo mundo que de alguma maneira contribuíram para o desenvolvimento de conhecimentos com relação ao olimpismo. E o meu artigo foi para lá, meu TCC foi para lá. Se você der um Google aí buscar, se encontra pelo portal da Biblioteca Olímpica Mundial. E mais para frente tentei continuar o desenvolvimento do pensamento acadêmico, publiquei um segundo artigo e esse também está lá. Um reconhecimento um pouquinho, eu acho, né? Legal. De que, poxa, está no caminho certo, é alguma coisa diferente, um pensamento novo e uma chancela de que, poxa, tá no caminho certo. Isso me dá muita alegria. E de uma certa maneira me faz um pouquinho olímpico também. Tanto cotidianamente, mas com os aros ali dos jogos. Não foi uma medalha, né? Não foi uma medalha, mas é algo para mim muito significativo, porque eu posso... Claro, assim como um atleta, né, ganhou os jogos ali, ganhou uma medalha, esse artigo lá eu posso
um dia não está mais aqui, mas o artigo vai estar lá, o conhecimento vai estar ali e disponível para quem quiser ler e dar continuidade ou pensar algo diferente e ampliar. Né? No fundo, eu acho que cada pesquisador, seja independente, seja em alguma universidade, é só um degrauzinho a mais para que a gente possa evoluir no pensamento, seja crítico, seja acadêmico, para contribuir um pouquinho com, muito pouquinho, meio de uma gota de água para o conhecimento humano em si, no geral. Legal. Bom, eu queria também perguntar um pouquinho, você falou bastante da escola, né, do seu contato, um pouquinho do homeschooling, né, você já começou falando um pouquinho, né, acho que você já explicou um pouco do que é, Sim. né, e é muito diferente do que você faz na escola? Sim, é bem diferente porque eu vou para a escola, a escola é o ponto de encontro de todo mundo. No caso do homeschooling, eu que vou até a escola e as crianças já estão lá. Eu vou até a casa das pessoas e a partir das primeiras aulas de diagnóstico, né, eu aplico ali várias atividades para identificar possíveis déficits, né, motores, cognitivos, que demandam ali uma correlação muito profunda com o motor. E aí, a partir dessas atividades, eu vou elaborando um currículo específico para cada família, para cada criança, para cada situação que eu encontro. Né? Então, normalmente as pessoas entram em contato comigo, pedem uma aula experimental, eu vou, faço esses testes logo de primeiro. E testes assim, modo de falar, né? Brincadeiras, atividades, jogos mesmo, para que seja prazeroso, precisa ser prazeroso. E ali eu consigo identificar alguma coisa ou outra, né? Um probleminha de coordenação motora, lateralidade, ou mesmo para desenvolver e para trabalhar questões como o próprio TDAH, nas pessoas que eu atendo têm algum laudo, né? Então, TDAH ou TOD principalmente, né? E a gente entra com atividades para melhorar, dar mais qualidade de vida e trabalhar essas questões, seja psicológicas, seja motoras. E é muito interessante, eu gosto muito desse trabalho, é bem legal porque demanda ali uma confiança muito grande. Né? Entrar na casa de alguém e trabalhar com as crianças, né? Os filhos dessas pessoas, é de uma responsabilidade enorme. Então, sempre com muito respeito, com muita cautela. Às vezes você quer fazer alguma coisa que os pais não querem, e tá tudo bem, a gente faz outra coisa, significa, faz uma outra atividade. Né? Às vezes tem pais que têm medo de ginástica, por exemplo. E, poxa, ginástica eu adoro trabalhar, dar cambalhota, fazer parada de mão, mas tem pais que têm medo. Então a gente dá um outro jeito, bola uma outra estratégia para desenvolver aquilo que a ginástica traria de uma outra forma. Né? Então tem os seus desafios, mas a gente acaba fazendo parte da família de um jeito ou de outro. Né? Normalmente são atendimentos uma vez por semana e é muito gostoso a receptividade, de terminar a aula, convidar para tomar café, né? Ou vira e mexe eu estou indo na festa de aniversário dos meus alunos, que eles me chamam, ou mesmo fazendo uma atividade dentro da festa lá, que as crianças pedem para brincar com elas, então eu vou lá brincar com elas. Então é esse vínculo que passa do profissional, entra para o pessoal, né? Faz com que o trabalho meio que transpasse os muros ali profissionais e acaba gerando um vínculo afetivo muito grande. Né? Então é muito gostoso, eu gosto muito dessa parte. Deixa eu só explicar, né? Você falou TOD, né? É transtorno opositor desafiador. Né? Isso mesmo. Um dos transtornos, infelizmente, que tem sido um diagnóstico, né, muito frequente. Muito recorrente. Além do TEA, né? Que é o transtorno espectro autista, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acho que é legal, né? Deixar os termos. Né? O que mais? O que mais? Acho que vamos para 6. Vamos para nossa última. Eu amo o que eu faço por?
Poxa, como a gente estava falando, nossa, eu fiquei pensando nessa pergunta a semana inteira. E acho que a partir daquilo que a gente conversou hoje, eu amo o que eu faço me faz lembrar todos os dias que eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. E principalmente transmitir essa busca, porque eu não tenho a posse da excelência, mas transmitir essa busca pela excelência para os meus alunos é algo que eu acho que eu tenho a maior vontade, o maior carinho. Então acho que é isso que eu faço por conta disso, por essa busca pela excelência. Acho que tem que nortear tudo, não simplesmente uma criança em formação, mas todos nós, né, de uma maneira geral. Seja para buscar os nossos objetivos, os nossos sonhos, ou mesmo para passar por uma dificuldade que a gente possa estar vivendo, né? Entender que, poxa, é uma fase, que nada está perdido, né? Eu acho que é isso. Um pouquinho de esperança também, acho que é isso. Legal. Bom, finalizamos. Quero te agradecer muito por estar aqui. Isso aqui hoje foi um grande desafio, né? Estar sim. aqui, deixar um pouco a família, né? E, bom, quero dizer que eu estou muito orgulhosa, porque, para quem não sabe, o Francisco é meu filho. E, enfim, dá um filme aqui na minha cabeça, aqui gravando com ele, né? Hoje está sendo um dia muito emocionante para mim. E também quero agradecer muito, não só ele, mas a Clara, que está aqui nos bastidores, também fazendo toda a parte de som e áudio, que se não fosse eles também acreditarem, né? Enfim, obrigada. E agradecer a você. Eu percebi. Amém. Então é isso. E você? Quer falar alguma coisa? Agradecer ao Francisco por ter vindo hoje participar do nosso pod. E é o primeiro pod, hein, gente? É o primeiro pod. Que honra. Olha, que honra. E já começou assim, então vocês imaginam os próximos. E será sempre bem-vindo. Viu? Muito obrigado, agradeço muito a acolhida, a receptividade, obrigado mesmo. Foi uma grande alegria. Como você falou, foi um dia difícil, nossa, muita coisa aconteceu para não estar aqui hoje. Mas, graças a Deus, foi muito gostoso, foi muito bom, acho que foi muito produtivo também. A nossa conversa muito prazerosa. Para mim foi muito gostoso, muito gostoso. E agradeço demais o espaço. E que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Desejo sucesso para você. E que você volte, hein? Olha, Sim, vamos você marcar. volte. Vamos A marcar. casa está aberta. Muito obrigado. Muito obrigada, gente, por nos acompanhar e esperem os próximos, hein? Obrigada. Então, esse foi o pod das Raquéis.